presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta quinta-feira que o caso envolvendo as críticas de Elon Musk ao Supremo Tribunal Federal está encerrado. Respostas do judiciário precisava dar, já deu. Já deu no processo e já deu por declarações do presidente em decânios. Eu considero esse assunto encerrado do ponto de vista do debate público. Agora, qualquer coisa que tenha que ser feita, tem que ser feita no processo. Se houver o descumprimento, essas pessoas fazem bravatas, mas não complementam as suas declarações. O modo que, por mim, esse é um assunto que a gente deve virar a página. O presidente do Supremo disse ainda que uma suposta extrema-direita no Brasil promoveu ataques à democracia. Nós enfrentamos no Brasil e em outras partes do mundo uma extrema-direita que disseminou ódio e ataque às instituições e foi preciso tomar algumas medidas para neutralizar esses ataques e proteger a democracia. Foi isso que aconteceu no Brasil. O resto é espuma de quem quer engajamento. Piotr, começamos com você. Você já tinha antecipado um pouco o assunto no bloco anterior. Aí, como é que dá para interpretar aí essa fala do presidente do STF, Barroso, a respeito do caso envolvendo o Musk? Tá, olhando claramente, ele tá na defesa. Isso não é... De novo, é tão político o Supremo, e isso é muito ruim, que tenha se transformado numa instância política, porque não é para ser assim, a Constituição não disse que ela pode ser político, que a gente vê aqui uma declaração, não, já está encerrado, vamos deixar disso. Isso quem fala é político, quando o debate vai para um lado que ele não quer. Aí ele quer sair daquele debate. De novo, eu vou só voltar ao tema que eu fiz menção anteriormente. Ele não está fazendo uma concessão, olha, vamos deixar esse negócio, isso já foi. E que processo que ele diz que se tiver continuidade, que ele diz que no debate público está encerrado. Não está encerrado, ministro, nós sabemos que não está. Aliás, está no começo ainda, tem muita coisa que precisa ser revelada em nome da democracia, da transparência, dos valores constitucionais brasileiros que estão na Constituição do Brasil, escrita por brasileiros, que curiosamente só o Elon Musk faz um pedido para que sigamos nós todos a Constituição brasileira, a começar de quem deveria guardá-la, e quem deveria guardá-la é o Supremo Tribunal Federal. Ele está sob uma imposição dos fatos, isso é muito claro. Mas tem uma outra coisa. Ontem, nesse discurso do Fernando Schiller, filósofo gaúcho, que foi premiado no Fórum da Liberdade, estavam na plateia ali o ministro Marco Aurélio Melo, que é a reminiscência mais coerente que temos de uma formação de Supremo preocupada em defender a Constituição e não avançar sobre outros poderes. Foi elogiado, inclusive, no discurso do Schiller, e também o presidente Michel Temer, que ele citou várias vezes no discurso. E não como uma provocação, porque alguém vai dizer assim, o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer. Bom, indicação de presidente é uma coisa, a decisão do Senado é outra. Não, é porque o presidente Temer é um sujeito que tem um trânsito muito grande nas instituições. É um constitucionalista, aliás, comemorado no meio dos juristas. E que sabe, obviamente, porque conhece a Constituição, que esse país está de pernas viradas. A Constituição foi afrontada por quem, de novo, deveria guardá-la. Ou seja, há um movimento claro hoje no Brasil e esse Estado, melhor, essa posição de defesa que notoriamente parece estar aí o ministro Barroso, querendo evitar esse debate, de buscar essas pessoas que têm influência sobre quem, obviamente... Influência, eu estou falando do ponto de vista até jurídico, de debate de alto nível. Vou usar a expressão do Silvio aqui, que ele já fez menção de gente grande, dos adultos na sala, para justamente recuperar o que o Brasil tem. Nós não estamos procurando de novo... Me perdoe usar essa expressão, mas é que ela tem um valor retórico importante. Não estamos procurando a cura do câncer, que quando virá será muito bem-vinda, com pesquisa, com liberdade de ciência. Nós estamos procurando só a Constituição que nós já temos. A aplicação da Constituição e o entendimento constitucional pacificado que nós já tínhamos. E que foi sequestrado, que foi deixado de lado. O absurdo estava no comando da democracia, em nome da democracia. Não, mas não é esta democracia que queremos. A frase do ministro Barroso é de quem está na defesa para tentar diminuir a temperatura e espero... É difícil afirmar isso categoricamente, que se esteja negociando nos bastidores
algo para simplesmente devolver ao Brasil o estado pacificado da Constituição. É um Supremo que se resguarde no quadrado dele, porque ele está arrebentando o quadrado dos outros faz muito tempo, e essa denúncia não é do Elon Musk, essa denúncia é dos brasileiros, de juristas brasileiros que respeitam o Supremo Tribunal Federal, que nós fazemos aqui, que queremos preservar o Supremo. O Supremo está chegando a um ponto, e isso é interessante perceber, que, olha que coisa maluca, o Supremo vai tomar uma decisão que não vai ser cumprida. Aí o Brasil vai ser comparado àquelas republiquetas que diziam assim, vamos condenar à morte o presidente dos Estados Unidos. Uma ditadura querendo condenar à morte um presidente americano que estava defendendo, obviamente, valores humanos, né? Os direitos humanos. O Supremo não pode chegar a esse ponto. Já foi longe demais. E é bom que volte só no espaço dele, que é onde ele vai ser respeitado por todo mundo, como sempre foi. Consta, o ministro Barroso disse que o judiciário já deu a resposta que tinha que dar em relação a esse caso, agora só nos autos. Uma delas foi, inclusive, incluir Elon Musk no inquérito das milícias digitais por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E viramos motivo de chacota mundial, né? Bom, eu duvido que alguém como o Barroso consiga se conter aos autos, né? Eles dão entrevista demais e opinião política demais. Mas eu não acho que o Elon Musk é um bravateiro. Já alguns ministros do Supremo adoram bravatas supremas, né? Vamos lá. Está encerrado a discussão, houve uma ameaça da extrema-direita no Brasil e no mundo, tivemos que fazer algumas coisas, ele não explica exatamente o que, para conter a ameaça e vida que segue, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Foi dito por quem mesmo? Por ele num convescote dos comunistas da UNE. Ou seja, ele participou do jogo para derrotar o bolsonarismo que ele está associando, então, como sinônimo dessa ameaça da extrema-direita. Só que Jair Bolsonaro recebeu aí, grosso modo, quase metade dos votos. Vamos apenas se limitar aos votos das urnas eletrônicas. Não vamos falar de multidões nas ruas, esse tipo de coisa que só Bolsonaro consegue arrastar e não Lula. Perdeu o mané, não a mola, também foi dito pelo mesmo ministro Barroso para um cidadão que pedia apenas mais transparência no processo eleitoral. Ou seja, o que o Barroso está dizendo, para quem aperta a tecla SAP, é que eles estão criminalizando toda a direita para justificar todo o arbítrio, todo o abuso de poder, todas as ilegalidades que foram cometidas pelos próprios ministros do Supremo, que deviam ser os guardiões da Constituição. Não vai ser possível, ministro Barroso, regressar àquele status quo ante que existia quando havia apenas o Teatro das Tesouras no Brasil e a turma do PSDB se vendia como oposição ferrenha ao PT. Ninguém mais cai nessa ladainha. Todo mundo já viu o que são os tucanos, são instrumentos do petismo. Todos eles fizeram o L, todos eles demonizam Bolsonaro e o bolsonarismo, tal qual o ministro Barroso, e acabam dando jeito de passar pano ou justificar aquele que bajula as piores ditaduras comunistas no planeta, estende tapete vermelho para o Maduro, e esse é que vai ser, então, o grande salvador da democracia brasileira. Esse discurso não cola, não colou, aliás, as pesquisas mostram. É patético achar que esse tipo de narrativa que o Supremo criou com a ajuda dos velhos veículos de comunicação vai continuar enganando. Agora o mundo está de olho. O jogo mudou, ministro Barroso. O jogo mudou. Esse tipo de discurso pode deixar um pouco eufórico ali um imitador de focas ou um outro desses aí que tenta enganar a trouxa, mas as pessoas estão atentas ao que está acontecendo no Brasil e é óbvio que esse assunto não está encerrado do ponto de vista nem mesmo do debate público. Está apenas começando e a minha previsão é de que muita coisa vai feder quando vier à tona. Silvio, você também concorda com o Piotto, que essa declaração aí de Barroso está mais aí na defensiva nesse momento? Não, o próprio semblante do ministro Luiz Roberto Barroso, o tom da fala, apesar de algumas palavras utilizadas, empregadas, bravata, espuma, mas o próprio tom está muito distante. De modo que... De modo que? Ele, toda hora, ele fala uma coisa de modo que... Como você está lembrando das palavras dele. O próprio tom. Então, assim, é um tom completamente diferente de quem, por exemplo, se sentiu à vontade para subir num palanque do PCdoB, da UNE, né? Gravata sem a gravata, praticamente arregaçando as mangas, microfone em riste e disse: nós derrotamos o bolsonarismo.
cujo recado é claro. Ele olhou para aquela militância comunista e disse: eu me sinto à vontade aqui, cercado de vocês. Então, assim, há um tom muito diferente. E o Supremo Tribunal Federal também recebeu uma série de recados nos últimos dias de pessoas com estatura política para buscar algum caminho para a volta da normalidade institucional. Então, não é o debate público que deve ser encerrado, como ele disse. O que deve ser encerrado são esses inquéritos sem fim. Esses inquéritos já passou da hora, por exemplo, do inquérito que completou 5 anos. Aquele instalado lá atrás, quando o Dias Toffoli nomeou Alexandre de Moraes de ofício, né, para conduzir um inquérito que não acaba, e inquéritos que não chegam a lugar nenhum precisam ser arquivados. Do contrário, revelam a própria incompetência de quem os conduziu, porque não conseguiram chegar a nada. Outros inquéritos, esse das milícias digitais, precisa ser encerrado. Algo precisa ser apresentado até do ponto de vista de prestar contas à sociedade do que esses ministros tanto estavam fazendo, do que esses gabinetes com o emprego da Polícia Federal, com apoio da Polícia Federal para fazer fishing expedition, né, a pesca probatória, levar celulares, levar computadores, prisões absolutamente arbitrárias. Tudo isso precisa ser encerrado para o recuo, para a retomada da normalidade constitucional e institucional. Esse tipo de discurso do ministro Luiz Roberto Barroso é um discurso para dentro. Ele está falando para o ministro Alexandre de Moraes, uma espécie de manifestação de apoio. Mas mesmo essa manifestação de apoio já não tem mais o tom de outrora. Augusto. Eles estão na defensiva, evidentemente, como eu registrei ontem, sobretudo Alexandre de Moraes não sabe brigar sem avançar permanentemente. É o nosso Mike Tyson. Nas devidas dimensões aí. O Mike Tyson também, ele não sabia recuar dando soco, se defendendo e tal, então eles preferem encerrar o assunto. É o mesmo cara, é como se na metade do terceiro assalto o Mike Tyson, assalto encerrado. Vamos parar aqui para pensar um pouquinho. Não. E é disso mesmo que se trata, é uma luta entre a verdade e a mentira. Essa expressão, aliás, eu não sei, para mim é uma bobagem, né? Página virada, você vira todos os dias a página da história, mas não as esquece. Você vai virando e pegando a do momento. Principalmente num país em que até o passado é imprevisível, como lembrava o Pedro Malan, como é que é isso? Mal começou a ser escrito agora. Não, isso aí, página virada. Página virada como? Ele sempre diz que a página está virada depois de dizer perdeu o Mané, depois de numa mola, depois de dizer nós derrotamos o bolsonarismo, é página virada. É página virada a transformação em divindade, né, que ele tentou fazer do João de Deus, que era só um estuprador. Essas coisas, a defesa que ele fez do Cesare Battisti, quer dizer, eu via a sinceridade no olhar de Cesare, de modo que, e aí vem besteira. É o seguinte, desta vez, ministro, ou vocês se retratam e começam a corrigir os erros, porque a página não está virada. Viraremos hoje uma página, mas amanhã vem mais, porque o Musk vai apresentar as provas de que as empresas foram chantageadas, ameaçadas, punidas, as Big Techs, para que assumissem o papel sujo desempenhado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eles queriam que as empresas, não, nós é que estamos censurando, porque eles sabem que o nome é censura. Arrume outra palavra. Regulação, tá bom. Não havia regulação, então eles agiram fora da lei. Qual é a lei em que se baseia o Barroso para ficar segurando aí por 5 anos, como lembrou o Silvio, esse inquérito do fim do mundo, sem que os advogados tenham acesso ao que há nessa coisa interminável?
página virada e não se fala mais em direito de ampla defesa. Vira a página também, esquece o devido processo legal. O que ele está querendo? Então, não adianta essa pose de dono do mundo, de dono da verdade, porque agora a coisa ficou muito ruim para o Supremo. Nós estamos querendo que venham mais páginas e não esqueceremos nenhuma. É como ler um livro. É como ler um livro de história, as páginas vão virando. Virar página não significa encerrar o assunto. É o que eles gostariam de fazer. Eu noto uma diferença, o rosto fala, né? A pose vai acabando. Agora, peraí, página virada, o Alexandre de Moraes acaba de abrir uma página de bom tamanho ao incluir no inquérito o Elon Musk. Ele está abrindo. Ele está abrindo. E, aliás, depois de passagem, não agora, queria comentar o seguinte, ele faz tantas, o Alexandre de Moraes, tem feito tantas ultimamente, que o Brasil ainda não se deu conta de que ele acabou de substituir o Tribunal Superior Eleitoral por uma sigla que ele inventou, cheia de erros de português, que vai permitir que, ao contrário do que determina a lei, ele permaneça no comando do processo eleitoral por mais 4 anos, que é o que ele quer. Chegar até... ele teria direito... Ele sai agora oficialmente em agosto. Em agosto assume... Carmen Lúcia, mas já se preparando para passar para o Nunes Marques. Quem vai mandar? O presidente do Supremo, do TSE, que existe, segundo os próprios integrantes, para cuidar de eleições, ou é esse CIED que ele criou? Ele rebaixou. Claro, ele fez o seguinte, o Nunes Marques vai assumir a presidência do TSE e quem vai dar as ordens, pretende, né? Quem vai punir só um lado, chamado de extrema-direita, quem vai favorecer o partido que está no poder é o CIED. Ele se reelegeu, o que é proibido, né? Com esses truques de chicaneiro. Isso é chicana. O Brasil não percebeu que ele fechou, na prática, o TSE continua presidindo um novo TSE que já começa pessimamente, porque é uma aula de português imbecil, né, que é o próprio nome. Eu vou repetir aqui os erros que eu tenho apontado sempre. Então é o seguinte, esta página também, essa não acabou de ser virada, essa não pode existir, que é o golpe que fará do Alexandre de Moraes o gerente geral da sucessão presidencial de 2026. Consta, quer complementar o assunto? Quero. Pegando um gancho nisso que o Augusto disse, é mais ou menos o que o Putin fez na Rússia, quando botou o Medvedev no lugar dele, porque tinha que manter as aparências, mas aí o poder todo foi para ele no outro cargo, né? Agora, o Silvio disse que a fala do Barroso tinha alvo interno. Pegando um gancho com isso, né, eles esquecem que o mundo todo está vendo hoje. A minha questão aqui é que eles já quase não conseguem mais circular fora da bolha deles, né? Cheia de segurança, lagosta, vinho caro e carro blindado. Mas eles gostam de vir passear em Nova York, em Miami, em Key Biscayne. E como é que vai ser isso, né? O mundo todo vendo agora com o holofote que o Musk botou. Eles não vão mais conseguir andar pelas ruas, nem dos Estados Unidos. Vão ter que se contentar com Caracas ou Havana.